E o tema que a gente trata hoje, na verdade alguns temas, incluem a bioética e o início da vida. Então nós falaremos também do aborto, eugenia e experiências, em fetos e embriões. Então, agora a gente entra francamente na parte mais polêmica do curso, A primeira aula a gente falou de alguns crimes éticos, uma coisa mais a título de introdução. Nesse momento agora a gente entra nas questões que trazem mais discussão, que trazem mais problema, no ambiente da bioética. E sem dúvida nenhuma, um dos grandes problemas da bioética é a discussão do aborto. Legaliza, não legaliza, pode, não pode, como que a sociedade lida com o aborto. Então, antes da gente começar a discutir isso, vale a pena a gente entender um pouquinho alguns termos. Só para lembrar, esse curso aqui é do Centro Universitário do Espírito Santo, aberto à comunidade, e faz parte dos esforços do CEFAM, do Seminário de Filosofia Aplicada à Medicina, que embora tenha o nome Medicina, já foi colega do direito lá participar, já foi gente da enfermagem, então está de portas abertas para todo mundo. O CEFAM ele acontece sempre às quartas-feiras, então mesmo quando não tiver o curso de bioética, nós teremos as atividades do CEFAM acontecendo. Mas o primeiro termo que é importante nós lembrarmos é fecundação. O que é fecundação? Fecundação é quando você junta os gametas masculino e feminino. Então é quando você tem um código genético novo que surge com a concepção. Então concepção é o momento em que você tem uma formação de um novo código genético com base na junção dos gametas masculino e feminino. Então naquele momento você tem uma identidade genética, biológica, nova, formada, certo? Você então, quando tem essa identidade genética formada, você passa para o estágio de zigoto. O zigoto, ele está presente até mais ou menos os 5 primeiros dias. Depois disso, o zigoto ele se implanta no útero materno, e uma vez implantado no útero materno, ele já começa a se desenvolver rapidamente e se transforma no embrião. E o estágio de embrião vai até a 8ª semana. Então, quando eu falar de zigoto, normalmente, para título de informação nesses nossos encontros, a gente está falando dos primeiros dias daquela nova vida. Embrião até a 8ª semana. Passou da 8ª semana é feto. Até o momento em que nasce, tá certo? Nasceu uma criança, certo? Então, feto a partir da 8ª semana. Outros termos importantes. Aborto. O que é o aborto? É o resultado de morte do concepto antes das 20 semanas. Então veja bem, aborto não é, eu vou fazer um aborto. Sim, vai gerar um aborto. Aborto é aquele feto ou embrião, que foi eliminado, certo? Ele é o aborto. O ato de você eliminá-lo, intencionalmente ou não, é um abortamento. Tecnicamente, a gente teria que usar esses termos um pouco mais precisos, mas no dia a dia a gente acaba chamando o ato em si de aborto. Abortou, é o aborto, fez aborto, mas enfim, morte fetal seria o termo utilizado para depois das 20 ou 22 semanas, de acordo com diferentes formas de interpretar essa questão. Então, até a 20ª, ou dependendo da fonte bibliográfica, até a 22ª semana, é abortamento. Você fez um abortamento e gerou um aborto. Pode ser espontâneo, pode ser provocado. Após as 20 ou 22 semanas, mais ou menos, já não é um aborto. A gente está falando de uma morte fetal. Tanto que algumas legislações elas vão travar nesse momento a permissão de realização de abortamento, por aí vai.
E qual abortamento? A gente tem o abortamento espontâneo, aquele que acontece por uma tragédia, ninguém sabe explicar, vai de repente, uma fatalidade, abortou. Muitos abortos são gerados por quê? Por falhas cromossômicas, falhas genéticas. Então o próprio embrião ali, ele não é viável. Então essas alterações levam a um abortamento espontâneo. Você tem algumas doenças autoimunes que geram abortamento. Tem mulheres que têm uma doença autoimune, uma síndrome anticorpo antifosfolípide, que ela não consegue levar uma gravidez até o final, ela sempre está perdendo o feto, o embrião. Você tem uma síndrome de incompetência istmo-cervical. Depois de um certo número de semanas, o feto literalmente ele escorrega pelo canal do parto, Pode entrar aí, seja bem-vindo. O feto literalmente ele escorrega e nasce muito antes da hora. Então essa incompetência istmo-cervical, ela também pode gerar abortos recorrentes, tá? E tem o abortamento provocado. Aí tem várias formas de abortamento provocado. Nós temos também o abortamento provocado do tipo terapêutico. Você está abortando, fazendo um abortamento para tratar. Então é um risco de vida materna. Por exemplo, uma gravidez tubária. Se aquela criança passar de um determinado número de semanas, ela vai ficar muito grande, ela rompe os tecidos maternos e literalmente mata a mãe por causa de uma hemorragia aguda. Então não é viável com a vida da mãe. Ela tem que ser operada e ali realiza-se uma remoção do tecido junto com o feto ou o embrião. Tá? Outro tipo de abortamento terapêutico é quando a mãe tem uma doença grave de saúde, uma doença grave, uma condição grave de saúde, e ela não suporta uma gravidez a ter a sua viabilidade fetal. Então a mãe ela tem uma disfunção cardíaca. Então se ela tentar levar aquela gravidez até o fim, provavelmente ela morre. Então aí acaba se realizando um abortamento chamado terapêutico. E a gente pode discutir o critério para você abortar dessa forma ou não depois. E tem o abortamento eugênico. O que é o abortamento eugênico? É um abortamento com a finalidade de você aprimorar a raça, ou escolher o sexo do filho que você quer. Na China, por exemplo, a gente sabe que tem uma predileção muito grande por meninos, então você tem muito abandono de recém-nascidos do sexo feminino no meio da rua, na lixeira às vezes, ou abortos recorrentes, Na verdade é assassinato fetal mesmo, assassinato de crianças, homicídio infantil. E você pode ter um abortamento eugênico também para eliminar futuras crianças com alguma síndrome genética, como síndrome de Down. Como a gente já falou, há alguns países onde não tem mais crianças com síndrome de Down. Todas foram submetidas ao abortamento eugênico. Tá? E há outros lugares em que vocês têm essas crianças assim protegidas, elas não podem ser abortadas. Mas isso gera uma série de conflitos na sociedade. Métodos de abortamento. Você tem o abortamento farmacológico. Então você vai lá, toma a medicação, entra em trabalho de parto, entre aspas, e expulsa o embrião ou o feto. Passou de um certo período, você acaba tendo que fazer dilatação, se não dá certo o abortamento farmacológico, aspiração e curetagem. Como funciona isso? Você dilata o colo uterino, que é por onde a criança sai normalmente, você perfura o saco amniótico e você começa a aspirar os pedaços do feto. Então você vai dilacerando e aspirando aos poucos, aspira a perna, o braço, a cabeça não tem como aspirar, você vai com uma pinça, esmaga o crânio, fratura o tecido, aspira o cérebro e depois tira os fragmentos e termina fazendo uma curetagem, que é como se fosse um processo de raspagem. Você vai pegar uma cureta, que é um aro de metal, e vai raspar a parede uterina para tirar os restos de placenta e feto que ainda ficarem lá dentro. E você tem a terminação pós-parto, que é uma coisa meio bizarra, não é um assunto que as pessoas gostam de falar, mas às vezes algum procedimento abortivo, eu não falei aqui da injeção de solução hipertônica, você pode injetar uma salina hipertônica
intraútero, e aquilo queima o feto por dentro, né, e a pele dele toda queima e solta a pele toda também, e gera uma alteração importante hidroeletrolítica no feto e ele morre. Só que às vezes ele nasce vivo, né, e naquele momento se questiona o que vai fazer com aquela criança que tentaram abortar e nasceu viva. Então, isso foi levantado recentemente nos Estados Unidos. O que muitos estavam fazendo era simplesmente, né, sufocando aqueles recém-nascidos e jogando na lixeira, ou simplesmente jogando na lixeira e deixando morrer, né, sem tomar nenhuma medida. Então acabou virando um tipo de terminação ou extermínio pós-parto, né, o aborto frustrado que deixou alguém nascer com vida, e aí eles eliminavam aquele recém-nascido depois do momento do parto, porque legalmente ele já estava abortado. Então aí tem vários métodos que podem ser discutidos. Esses aqui são alguns deles, tá? Anticoncepção. Quando a gente vai falar de aborto, a gente tem que falar de anticoncepção um pouquinho. Então tem vários métodos naturais, com chance de sucesso muito variável conforme o grau de consciência das pessoas e a responsabilidade na hora de usar, né? Você tem métodos de barreira, tem o preservativo masculino, tem o preservativo feminino, tá? Dispositivo intrauterino, DIU, sem hormônio, com hormônio. Lembrando que o sem hormônio, ele normalmente é feito de cobre, e ele impede a gravidez, gerando uma inflamação endometrial, que de regra impede a inidação, a implantação do zigoto na parede do endométrio. Então, de certa forma, se você considera o ser vivo após a concepção, o DIU é abortivo, tá? Então, o DIU não farmacológico, ele de regra é abortivo nesse sentido. E com hormônio, ele também possui uma medicação, né, no próprio componente do dispositivo, que inibe a ovulação, inibindo assim a concepção. Então, seria uma forma talvez menos conflituosa, tá? Mas há uma pequena chance de falhar, gerar ovulação, gerar concepção, não conseguir implantar e acabar podendo ser considerado como um tipo de abortamento também. Métodos hormonais, os anticoncepcionais orais, que têm algumas complicações, como trombose, né, mas normalmente são muito seguros, são muito utilizados, né? E contracepção de emergência, que é aquela pílula do dia seguinte, né, que nada mais é também do que uma sobrecarga de hormônio que vai impedir a implantação do zigoto na parede do útero. Então isso aí, de certa forma, também é abortivo, né? Então a contracepção de emergência, ou pílula do dia seguinte, ela se você considera ser vivo, humano, a partir do momento da concepção, ela é abortiva. E hoje em dia se discutem várias coisas. Por exemplo, a discussão do infanticídio. Quem teve a curiosidade de ler aquele artigo que a gente passou na primeira aula, ele fala sobre chamar o infanticídio de abortamento pós-nascimento. Mas o infanticídio é um termo utilizado lá no país onde aquele trabalho foi escrito. O infanticídio para a gente no Brasil, legalmente falando, ele é o quê? É uma mulher que tem um distúrbio psiquiátrico muito grave e no momento que nasce o filho ou a filha dela, ela acaba matando aquela criança por causa desse distúrbio psiquiátrico, tá? Então isso diferencia, tem uma série de fatores de alívio frente a um processo, né, frente ao Código Penal, por exemplo, nessa situação, que é uma situação psiquiátrica. Então o julgamento feito numa mulher que comete um infanticídio é diferente de alguém que comete um homicídio infantil. Então você intencionalmente, sem um acesso psicótico, você eliminar a vida de um recém-nascido, isso para a gente seria o homicídio infantil. E isso está presente na cultura desde a antiguidade, desde os cultos a Moloque, né, entre os antigos gentios, né, na época lá no Oriente Médio, na época dos antigos judeus, na era pré-cristã, passando pelos gregos, que descreviam até em suas peças de teatro, né, como Medeia, o ato dos pais que matam os filhos. Então você tem essas descrições culturais ao longo da história. E até no Brasil
né, onde alguns agentes do governo defendem o homicídio infantil nas tribos indígenas. Tá? Então, isso ainda está em discussão. O tempo passou, mas é uma discussão bem atual. Então, teve até uma nota recente da Sociedade Brasileira de Bioética discutindo, né, debatendo a questão do homicídio infantil entre os indígenas. Então, respeita a cultura e não respeita? Então, respeita-se qualquer cultura? Então, a cultura de alguém que assassina o outro por outras razões tem que ser respeitada? Então, entra todo um questionamento, né? É suportável você ter tanta diferença cultural dentro de um mesmo país? É bom ou mal você manipular a cultura alheia? Ou restringir a sua própria, ou mudar a sua própria para acolher uma cultura alheia? Então, não tem resposta fácil. E agora eu gostaria de começar com vocês a discussão de alguns pontos-chave para entendermos melhor como que acontece o debate do aborto na nossa sociedade. Talvez uma das grandes questões: quando começa a vida humana? Quando que você considera aquele ser vivo humano, vamos dizer assim? Há vários critérios, tá? Mas hoje em dia você discute a partir de que momento você daria um status humano para aquele zigoto ou para aquele embrião. Tem gente que acha que a partir da 12ª semana, por razões do desenvolvimento neurológico, aí entraria aí um critério de funcionalidade neuronal. Então, se desenvolver o sistema nervoso central, né, você consideraria humano. Se não desenvolver o sistema nervoso central, ainda você não consideraria humano. Mas, de certa forma, se tem o potencial ali de desenvolver um sistema nervoso central, alguma coisa diferente já está dada naquele zigoto, naquele embrião. Outro fato importante: antes das 12 semanas, já há resposta neurológica no embrião. Tá? Então, às vezes, na 8ª semana, você já tem alguns reflexos presentes. Tá? E mesmo que você não tenha tecido neuronal pronto ainda antes, se você pega um organismo unicelular como uma ameba, por exemplo, ela reage ao ambiente dela. Então, ela tem reação, mesmo que ela não tenha o sistema nervoso pronto e formado. Tá? Mas só para vocês terem uma ideia, com 22 semanas, um pouco mais tarde, a criança responde à música ambiente. Mas ele escuta e ele responde à voz da mãe, à voz do pai, ele produz hormônios, né? Então você tem um grau de interação muito interessante. E às vezes, hoje em dia, qual é o status humano? Quando começa o status de ser humano? Mesmo entre aqueles favoráveis à legalização do aborto, estou falando aquelas pessoas que são estudiosas, que estão na academia, não talvez aquele abortista mais assim que a gente vê no dia a dia, mas os grandes defensores do aborto, que estão envolvidos na área de bioética e biologia, eles consideram que o status humano, inegavelmente, ele é dado no momento da concepção. O que nasceu ali não é uma samambaia, não é um tatu-bola, não é um porco-espinho, né? É um zigoto e é um embrião de ser humano, não vai virar um cavalo. Então, é inegavelmente um ser humano com código genético humano, não é um punhado de célula. Eu já fiz uma brincadeira uma vez, né? Punhado de célula é cutícula que você tira do seu dedo e joga no chão. Tá? É um grupo de células organizadas, altamente complexo, tá? Com funções avançadíssimas em termos de biologia e muita atividade genética acontecendo. Então, é um ser de altíssima complexidade e inegavelmente humano. Todos os grandes defensores do aborto e todos aqueles que defendem o embrião e o feto, todos concordam nesse ponto. Estou falando do Peter Singer, do Tuley, dos grandes abortistas a nível mundial. Tá? Então, isso hoje em dia não é passível de discussão.